Bem-vindos ao canal Arte em Crochê, eu sou a Moni Tati, e para fazermos a nossa blusa de hoje, eu vou utilizar aqui fios coloridos, tá? Eu escolhi essas cores, eu tenho também aqui uma peça que eu acabei não fazendo, então eu vou aproveitar e vou desmanchando ela e vou usar esse verde aqui. Esse aqui é um Clea, tá? Esse amarelinho aqui também é um Clea. Você pode usar ele em fio duplo, tá? Ó, pega dois fios, pega o novelo aqui de dentro e o de fora e trabalha ele com dois fios, tá? Tenho também Anne, você pode estar utilizando, e esse aqui é Euro-Roma, tá? Então, é só pegar as sobras de fios que você tem em casa para confeccionar, então, essa peça, certo? Para fazer a manga, eu vou utilizar a agulha número 2,5, ok? Para fazer o corpo da blusa, eu vou utilizar aqui a minha cor predominante, porém, eu vou estar utilizando um fio mais grossinho. Então, eu vou usar o fio Charme. A Tex da Anne e a Clea duplo fica 2,95. E a Tex aqui da Charme é 378, tá? Pra nossa peça ali no corpo ficar mais firmezinha, então, eu vou utilizar esse fio com essa Tex. E para este fio, para o corpo da nossa blusa, eu vou usar a agulha número 3 milímetros, certo? Você vai precisar de tesoura e fita métrica para verificar qual é a medida da blusa que você vai querer. Eu vou começar aqui pelas mangas, tá? Eu já tenho aqui uma manga pronta, ó. É isso que a gente vai fazer, tá? Deixa eu ajeitar aqui, ó. Essa aqui é a nossa manga, eu não arrematei ainda, tá? Aqui o fio, mas basicamente é isso que a gente vai fazer. Então, aqui, ó, esse quadrado aqui, tá? Eu vou tirar a medida dele pra te dizer quanto que eu fiquei. Aí, você vai fazendo aí de acordo com a largura do seu braço. Aqui, com a costura já tudo certinho, eu fiquei com 21 centímetros de largura, tá? E o comprimento também. Não, o comprimento aqui, como não é um quadrado, é um retângulo, o comprimento ficou de 24 centímetros. 21 de largura e 24 de comprimento. O total da minha manga aqui com os dois quadrados e o acabamento, que são algumas carreiras de pontos baixos, eu fiquei com um total de 50 centímetros, certo? Então, assim, ó, nós vamos começar fazendo esse quadradinho, tá? Eu já tenho aqui também encaminhado um quadradinho. Ó, ele não se trata de um quadrado, ele é um retângulo, certo? Então, essa medida que eu acabei de passar é de cada retângulo, tá bom? Então, você vai fazendo aqui as carreiras conforme o tamanho que você vai precisar para o seu braço. Aqui eu fiz 2 carreiras na cor amarela. Se você precisar fazer menor, pode fazer uma carreira só. Ou então, aqui, ao invés de fazer 2 carreiras na cor rosa, você pode fazer uma apenas. Enfim, você vai fazendo as carreiras e vai verificando aí a largura do seu braço, tá? A minha foi essa medida aqui que eu dei, então. Então, para fazer a manga, eu vou precisar da agulha número 2,5. E vou começar aqui com o meu fio amarelo. Então, eu vou trabalhar aqui com Clea duplo. Vou fazer um anel mágico. Se você não sabe fazer ainda anel mágico, pode fazer umas 5 correntinhas e fechar em círculo, tá? Feito, então, o círculo, eu vou subir mais 2 correntes,
Vou dar a laçada, vir neste círculo e puxar tudo de uma vez só. Faço 1, 2, 3 correntes, laço, faço um meio ponto alto, laço, outro meio ponto alto. Laço e puxo tudo junto. Então, aqui a gente fez 2 pontos altos fechados junto. 3 correntes. Novamente, meio ponto alto, laço e puxo junto. 3 correntes, meio ponto alto, laço e puxo tudo junto. Eu vou fazer aqui até ficar com esses pontos, esses 2 pontos altos fechados junto por 8 vezes, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4. Vamos fazer mais 4 vezes e já voltamos. Pronto, terminando então aqui a minha carreira. Agora, eu vou fazer aqui, bem aqui dentro desse primeiro espaço, ponto baixíssimo. Vou puxar o meu fio aqui para fechar o meu círculo mágico, meu anel mágico. Pronto. E agora, vamos dar início ao formato do nosso retângulo. Então, eu subo 1, 2, 3 correntes. Dou a laçada e aqui nesse mesmo espacinho, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. 2 correntes, laço, nesse mesmo espaço, coloco 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço uma correntinha, dou a laçada e no próximo espaço, coloco novamente 3 pontos altos. Duas correntes e mais 3 pontos altos. Ó, ficando assim. Uma correntinha. No próximo espaço, vamos colocar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha. No próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente, e agora, aqui neste próximo espaço, vamos colocar 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos nesse mesmo espacinho. Uma correntinha, no próximo espaço, de novo, 3 pontos altos. Duas correntes e 3 pontos altos.
3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Certo? Uma correntinha. No próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente. E no próximo e último espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha e vamos finalizar a carreira aqui, ó, na terceira correntinha de baixo para cima, com um pontinho baixíssimo. Podemos cortar o fio. Agora, eu venho aqui e dou uma escondidinha no meu fio, puxo ele aqui pra frente e puxo ele lá pra trás. Depois, na próxima carreira, a gente esconde ele, tá? Então, ele fica assim. Agora, vamos para a terceira carreira, que é na cor verde. A partir daqui, não tem mistério, a gente só vai fazer repetição, tá? Eu vou amarrar o meu fio aqui no cantinho. Ó. E aqui a gente só vai repetir o que a gente já fez até agora. Ou seja, aqui, ó, onde eu amarrei, eu tenho um cantinho, né? De 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Então, eu vou fazer a mesma coisa nas próximas carreiras. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Tá? Vamos fazer repetição aqui nesse cantinho. Uma correntinha. Aqui nesse próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha. Chegamos aqui no outro cantinho, aonde nós vamos repetir esse cantinho, colocando 3 pontos altos. 1, 2, 3, 2 correntes e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente, próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente, e assim por diante. Agora, aqui, no próximo cantinho, eu repito o cantinho, fazendo 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Aqui, neste espacinho, eu coloco 3 pontos altos, cantinho, repito o cantinho, e aqui nos espacinhos, 3 pontos altos. Então, é isso que nós vamos fazer nas próximas carreiras, até atingir a largura desejada.
Mone, meu trabalho tá ficando embabado, tá ficando meio estranho, olha só. É normal, tá? Aqui no início dessas carreiras, até a próxima carreira, ele vai ficar assim, meio estranho, esse retângulo. Mas não se preocupa que depois ele fica bem certinho, bem sentadinho assim, como tá esse meu aqui, tá? Ele vai ficar perfeito, é um retângulo perfeitinho, tá bom? Depois que a gente fizer, então, os nossos retângulos, né, que nós vamos precisar de 8 retângulos. 4 retângulos para cada braço. Nós vamos fazer a costura desses retângulos, tá? Dessa forma, a gente vai costurar assim. E a costura que eu vou fazer é super simples, tá? Pra ficar com esse detalhe aqui, ó. Tá? A gente vai costurar ele na cor preta. E vai ficar nesse detalhe aqui, assim. Vai ficar bem legal. E é super simples a costura, não tem segredo. Eu vou fazer aqui, é ruim de ver, porque é na cor preta, eu sei. É ruim de ver. Mas a peça que eu fiz, ela é nessa cor, a costura é na cor preta, então eu vou ter que mostrar na cor preta, tá? Mas eu vou falando aqui direitinho, vocês vão acompanhando na minha fala e vocês vão entender certinho o que é pra fazer, tá? Como o jeito que eu vou fazer, tá? Então, aqui, ó, eu vou vir aqui bem na... Deixa eu ajeitar aqui. Perdão. Bem aqui na pontinha, tá? E coloco aqui minha agulha, vou a pontinha lá do outro lado e coloco a minha agulha. E vou puxar o meu fio aqui só pra amarrar ele. Ok. Então, o que que eu fiz? Eu peguei peça da forma como ela vai ficar, eu vou fazer costura assim e só dobrei ela, tá? Lado certo, ou seja, lado avesso com lado avesso. E aqui eu vou simplesmente fazer pontos baixos. Então, eu venho aqui mesmo da onde eu tinha ido antes com a minha agulha, ó. Puxo o meu fio e faço um ponto baixo, tá? Vou aqui no próximo pontinho, aqui o segundo ponto, vou lá no outro lado no segundo ponto e puxo um ponto baixo. Venho no terceiro ponto, vou lá no terceiro ponto, ponto baixo. Venho aqui no próximo ponto, vou lá no próximo ponto, ponto baixo. E aqui no meio eu faço direto, ponto baixo. Venho de novo aqui no primeiro ponto, vou lá no primeiro ponto do outro lado e puxo ponto baixo. E assim eu vou fazer até o final da carreira. Até eu fazer toda essa costura aqui. Costurar toda essa parte aqui. Pegando pontinho por pontinho. Tá? Não tem segredo. É só isso mesmo. Sem mistério. E vai ficar bem bacana. Ó. Aqui, então, foi feito já a costura. Vai ficar dessa forma, tá? Então, vamos costurar 2 retângulos. Depois, nós vamos pegar os outros 2 retângulos. No caso, que eu tenho é esse aqui, que já está pronto.
E depois vamos também unir, né? Eu vou unir esse quadrado com este aqui, que eu estou fazendo, ó. Já fiz aqui mais 2 carreirinhas pra você ver que ele fica bem sentadinho, tá? Ele fica certinho. É só nas primeiras carreiras mesmo que ele fica mais tortinho. Então, eu vou terminar esse retângulo e vou fazer essa união que eu fiz aqui da mesma forma aqui, tá? E depois, vamos fazer a união aqui, ó, nas laterais dos 2 lados, pra fechar, então, a nossa manga, ó, tá? Nos 2 lados, com essa mesma costura, certo? Então, vamos lá, vamos fazer os nossos quadrados, fazer a união, e depois eu volto pra te mostrar aqui como a gente vai fazer essa parte da manga. Pronto, com a manga prontinha, já costurada, agora a gente vai fazer o punho. Aqui eu tô com meu fio, ó, que eu não cortei, né, porque eu terminei aqui a minha costura. Então, aqui, agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos por toda a volta da manga. Pegando aqui pontinho por pontinho, ó. E fazer um ponto baixo. Aqui nesse intervalinho da correntinha, a gente faz um ponto baixo e um ponto baixo em cima de cada ponto alto que a gente tem aqui. Vamos fazer por toda a volta da manga. Finalizei aqui a minha carreira de pontos baixos. Agora, a gente vai fazer uma diminuição, tá? A gente vai começar aqui a fazer diminuições. Espero que você consiga ver aí. A cor do fio é ruim de enxergar, mas vamos lá. Faço uma correntinha que dá a altura do ponto baixo, venho no próximo ponto, ponto baixo. Então, aqui eu já tenho 2 pontos baixos. Próximo ponto, ponto baixo. 3 pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma diminuição. Então, eu venho aqui, ó, no próximo ponto, puxo e deixo na agulha. Vou no próximo ponto, puxo e deixo na agulha. Agora, eu laço e puxo tudo junto. Então, aqui a gente fez uma diminuição. Agora, eu vou fazer mais 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E aqui no próximo ponto, faço a diminuição. Venho no ponto, puxo e deixo o fio na minha agulha. Vou no próximo ponto, puxo e deixo o fio na minha agulha. Laço e puxo tudo junto. Agora, eu faço 3 pontos. E diminuição. Venho no próximo ponto, puxo, deixo o fio na minha agulha, vou para o próximo ponto, puxo e deixo o fio na minha agulha. Agora, eu laço e puxo tudo junto. Então, isso aqui que a gente acabou de fazer é a diminuição. E nós vamos fazer de 3 em 3 pontos, ó. Faço 1, 2, 3 pontos baixos. Venho no próximo ponto e faço a diminuição nos próximos 2 pontos. Depois, novamente, 1, 2, 3 pontos. No próximo, puxo, no próximo, puxo, laço e puxo tudo junto. Então, a gente vai fazer essas diminuições de 3 em 3 pontos, por toda a volta da carreira da manga. E as próximas 2 carreiras também é a mesma coisa. Você vai começar com 1, 2, 3 pontos, diminuição. 1, 2, 3 pontos, diminuição, tá? Vamos fazer exatamente igual.
Não importa se a diminuição ficar um pouquinho antes ou depois da diminuição dessa carreira, não importa. Só faça a sequência na próxima carreira do mesmo jeito que a gente tá fazendo aqui. 3 pontos baixos, diminuição. 3 pontos baixos, diminuição. Tá? Então, eu vou ficar aqui com um total de 3 carreiras com diminuições, esta que nós estamos fazendo e as próximas 2, certo? Depois dessas 3 carreiras com diminuição, você pode tecer ponto baixo sobre ponto baixo até atingir o comprimento desejado. Eu vou te mostrar aqui, ó, a outra que eu já tenho pronta, eu só não arrematei. Aqui eu fiz as 3 carreiras com diminuição. E depois eu fui fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, tá? E eu fiquei aqui, no total, com quase 4 centímetros aqui. 4 centímetros, tá? Eu fiquei aqui no comprimento do punho, tá? Aí, você vai fazer aí quantas carreiras você quiser, o comprimento, tá bom? E outra coisa também, caso você não queira que fique bem justinho assim, aqui pra mim ficou bem justinho, tá? Eu gostei assim, ó. Eu vou colocar aqui no meu braço, ó, ficou bem do jeito que eu queria, tá? Eu fiz as 3 carreiras com diminuição. Se você tem um braço aqui, o punho mais cheinho, maiorzinho, tá? Você pode fazer apenas 2 carreiras com diminuição, ou então, ao invés de fazer diminuição de 3 em 3 pontos, como eu fiz, você pode fazer de 5 em 5 pontos, que daí não vai ficar tão fechadinho assim, certo? Então, eu vou terminar aqui a minha manga, ó, nessa aqui que eu comecei a fazer agora. Vou fazer exatamente desse jeito que eu falei e já volto, então, pra gente dar continuidade na nossa peça. Com as mangas prontas, tá? Reservadinha aqui do ladinho, então, vamos para a parte do corpo da nossa blusa. Então, a gente vai fazer esse ponto aqui, tá? Ó, eu fiz aqui múltiplo de 2, tá? Você vai fazer também aí. Aqui, eu comecei com 80 correntinhas, tá? Com esse fio, né? E a agulha que eu estou trabalhando. Ela ficou aqui com a largura aproximada, tá? Porque tá sem esticar, 45 centímetros, a largura da minha blusa. E a altura, eu fiquei com um total, eu vou te dizer as carreiras aqui que eu fiz, 47 centímetros de altura, tá? Aí, você vai definir se você quer ela mais comprida, né, mais longa, você vai fazer mais carreiras, antes de fazer o acabamento aqui, ó, nos ombros, tá? Que nada mais é do que 2 carreirinhas a mais para um lado e 2 carreirinhas a mais para o outro. Então, para fazer esse ponto, para te mostrar, eu vou fazer uma amostra aqui com um fio de cor diferente, tá? Para você poder visualizar melhor. Então, faça correntinhas múltiplas de 2, tá? Eu disse aqui que eu fiz 80 correntes, né? Depois das 80 correntes, aqui eu vou fazer mais umas 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu fiz essas 6 correntes. Eu vou pular essas 6 correntes e vou vir aqui, ó, na 7ª correntinha, pulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, e na 7ª correntinha eu vou fazer um ponto baixo, tá? Pra ficar assim, por isso que eu fiz essas 6 correntes a mais. Agora, eu vou fazer 3 correntes e vou pular 1, 2 pontos, e no terceiro, faço um ponto baixo. 3 correntes, pulo 2 pontos, no terceiro ponto baixo. 3 correntes,
pulo 2 pontos e no terceiro faço um ponto baixo. E assim, eu vou fazer até o final da carreira, pulando 2 pontinhos e no terceiro ponto baixo. Tá? Ó, aqui sobrou 2 pontinhos, então eu ignoro eles, deixo assim, depois é só desmanchar. A próxima carreira, a gente vai fazer também com essas correntinhas, tá? Formando esses elos. Então, aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e mais 2 correntinhas, tá? A gente vai sempre iniciar assim nessa parte, tá? Dos elos. E aqui onde eu tenho um elo, eu vou colocar um ponto baixo. Porque dessa forma, o nosso trabalho vai ficar retinho, tá? Assim, ó, dessa forma, bem retinho. Agora, é só continuar a mesma coisa, 3 correntes, venho no próximo elo, ponto baixo. 3 correntes, próximo elo, ponto baixo. 3 correntes, ponto baixo, até o final. Cheguei aqui no meu último elo, faço aqui meu ponto baixo. E agora, eu faço 2 correntes, tá? Porque a gente vai terminar aqui da mesma forma que a gente começou aqui. 2 correntinhas, dou a laçada e venho aqui e finalizo com um ponto alto, que nada mais é do que as 3 correntinhas que a gente simulou, o ponto alto que a gente simulou aqui quando fez as 3 correntinhas no início, tá? O nosso trabalho, então, vai ficar retinho, ok? Agora, nós vamos subir 2 correntes, vamos virar o trabalho, dar a laçada, e aqui nesse primeiro buraquinho, vou fazer um ponto alto. Laço, venho aqui, ó, em cima do ponto baixo, e aqui vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Próximo ponto baixo, ó, a mesma coisa. Coloco 3 pontos altos. Próximo ponto baixo, a mesma coisa, 3 pontos altos. E assim, faço até o final da carreira. E lá no final da carreira, vamos terminar do mesmo jeito que a gente iniciou ali. Aqui, a gente começou com 2 pontos altos, então, aqui no final, a gente vai fazer, ó, no último ponto baixo, 3 pontos altos, e aqui, na segunda correntinha, a gente vai colocar 2 pontos altos para finalizar, tá? Então, vamos fazer isso até o final. Aqui no final, então, ó, eu venho aqui em cima do segundo ponto e posso fazer aqui em cima mesmo, ó, os meus 2 pontos altos. Certo? Agora, para a próxima carreira, faço 2 correntes, e aqui a gente vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Então, é só preencher toda esta carreira com pontos altos. Ó, então, ficamos com ponto alto sobre ponto alto. Agora, a gente vai repetir os elos, tá? Só que, a partir de agora, eu não vou fazer somente 2 carreiras de elos, como eu fiz aqui no início. Eu vou fazer 3 carreiras de elos. Então, vamos lá. Subo 1, 2, 3 e 4 correntes para iniciar.
tá? Que a minha primeira correntinha equivale ao meu ponto baixo. Então, pulo 2 pontos, ponto baixo. 3 correntes, pulo 2 pontos, ponto baixo. 3 correntes, pulo 2 pontos, ponto baixo. E assim, vamos fazer até o final da carreira. Ó, cheguei aqui no final, pulei os 2 pontinhos e fiz o meu ponto baixo para finalizar. Olha só esse fio. Bom, agora para a próxima carreira, lembra, a gente vai subir 1, 2, 3 correntes. Ainda bem que é só amostra, né, pessoal? Olha só o fio como tá. Eu ia ter que cortar esse fio. 3 correntes para equivaler ao ponto alto e mais 2 correntinhas. Viro o trabalho, venho aqui, ó, no primeiro elo e faço ponto baixo, tá? Então, o início vai ser sempre assim, da segunda carreira de elos. E agora, é só fazer os elos até o final da carreira novamente. Ó, cheguei no meu último elo, faço meu ponto baixo, 2 correntes, dou a laçada e venho aqui, ó, no primeiro pontinho e faço um ponto alto para finalizar a minha carreira aqui, para ficar retinho o meu trabalho. Agora sim, a terceira carreira de elo, a gente já vai começar diferente, mas a terceira carreira de elo vai ser o início sempre assim, como eu vou fazer, e o final também, tá bom? Então, aqui eu faço 1, 2, 3, 4 correntes, tá? Aí, eu venho aqui, ó, no próximo, pulo esse primeiro elo, tenho meu ponto baixo, eu venho no próximo elo, no segundo elo, e começo o meu trabalho. Ó, ele vai ficar assim, dessa forma. Ok? Tem que ficar assim, pra dar certinho e ficar retinho. Se não ficar assim, não vai ficar retinho o seu trabalho. E agora, continuo. 3 correntes, ponto baixo. 3 correntes, ponto baixo. Deixa eu puxar o meu fio aqui. Três correntes, ponto baixo, até o final. Ó, fiz aqui, então, no meu penúltimo elo, meu ponto baixo, e fiz as minhas 3 correntes. Agora, eu vou vir aqui no segundo ponto alto, que eu vou tentar colocar meu fio aqui, né, nessa coisa ali, e faço um ponto baixo, certo? Ó, ficou, então, o meu trabalho retinho aqui, e a gente terminou ele da mesma forma que a gente iniciou, tá bom? Então, agora, a partir de agora, a gente só vai repetir as carreiras. A próxima carreira que a gente vai fazer vai ser de 3 pontos altos em cima dos pontos baixos. Lembrando que no início são apenas 2 pontos altos e no final também são 2 pontos altos, certo? Próxima carreira será a de ponto alto sobre ponto alto. E depois, nós vamos fazer as 3 carreiras de elos. Vamos seguir nesta sequência de pontos, tá? Vamos repetir desta forma, assim como eu fiz aqui, a minha na cor branca. Olha, eu fiz a repetição do ponto. 3 carreiras de elos e uma carreira de 3 pontos altos em cima dos pontos baixos. Uma carreira de ponto alto. Aí, depois, eu só repeti, fui repetindo e repetindo. Tá bom? É isso que a gente vai fazer, certo? Atingindo a altura desejada, você vai separar a sua blusa e fazer os ombros. Nos ombros, eu fiz 2 carreirinhas, na parte da frente e na parte de trás, tá? Porque aqui a gente vai fazer 2 partes separadamente. Depois, a gente vai fazer a união aqui nas laterais e nos ombros. Então, faça 2 carreirinhas, se achar necessário, faça mais. Eu deixei aqui
Vou tirar a medida em centímetros para você ter uma ideia, ficar melhor. Pro ombro, eu deixei 12 centímetros aqui, para cada ombro. E aí, eu fiquei com decote de 23 centímetros, certo? Então, vamos fazer as duas partes, frente e costas, iguais, dessa forma, para logo depois, então, fazermos a costura dos ombros e das laterais. E, em seguida, pegar as nossas lindas mangas e aplicar, então, aqui também na nossa blusa, certo? Então, vamos lá. Pronto, já estou, então, com as minhas duas partes prontas, tá? Frente e costas. Agora, vamos fazer a costura. Eu vou mostrar aqui a costura no ombro, tá? Então, eu vou pegar uma agulha de tapeceiro e vou colocar o meu fio que eu deixei preso aqui, ó. Na hora que eu finalizei, eu deixei um tanto de fio pra poder fazer a costura. Então, vamos lá. Ó, aqui tá o meu fio, eu vou vir aqui nesse primeiro pontinho e vou lá no outro, e passo o meu fio. Tá? Depois disso aqui, eu vou fazer o arremate. E agora, eu vou pegar pontinho por pontinho, ó. Vou pegar a alcinha daqui e a de cá. Venho na próxima alcinha, pego uma de cá e outra de lá. E assim, eu vou fazendo a costura. Sempre pegando uma alcinha de cá e outra de lá. Pra unir as duas partes, né? Tá? É só não perder nenhum pontinho, que vai dar tudo certo. Tá? A gente vai fazer dessa forma. Ó, aí a costura vai ficar assim, certo? Então, vamos unir aqui os ombros, tá? Os dois ombros. E vamos depois unir as laterais. A lateral aqui é a mesma coisa também, vai pegando um pontinho daqui com outro de lá, um daqui e um de lá. Claro que aqui o pontinho tá deitadinho, mas você vai colocar aqui nos buraquinhos aqui que você tem, ó, e vai costurando, tá? E não esqueça, né, claro, de deixar aqui, ó, a abertura para a manga, certo? Ó, a gente vai colocar a manga aqui, eu vou colocar minha manga aqui e vou marcar, vou pegar o marcador, deixa eu pegar aqui meu marcador, e vou colocar aqui, ó. Aqui, então, é aonde eu devo colocar o meu marcador aqui. Aí, depois, é só conferir a frente e a parte de trás, se tá certinha, tá? Ó, já coloquei meu marcador aqui. Então, a minha manga vai ficar aqui nesta abertura, ou seja, esta abertura aqui, e eu vou costurar apenas daqui para baixo, certo? Então, eu vou unir aqui as minhas mangas, vou fechar as laterais e já volto pra gente fazer, então, o acabamento aqui na parte superior e inferior da nossa blusa. Pronto, eu já fiz a costura de toda a minha peça, ó, fiz a costura aqui nas mangas.
e aqui nas laterais. Agora, a gente vai fazer esse acabamento aqui, ó, tá? Que eu vou fazer com você ali na parte inferior, lá na barra da nossa blusa. Mas é exatamente a mesma coisa que você vai fazer depois aqui na gola, tá? Então, eu já amarrei o meu fio aqui. Deixa eu só virar aqui o trabalho para facilitar. Eu já amarrei o meu fio aqui, então, ó, embaixo, aqui na parte de baixo da blusa, bem aqui na minha costura, ó, da lateral, tá? Você pode amarrar em qualquer lugar, mas eu amarrei aqui porque daí eu já vou escondendo esse fiozinho branco que tá aqui. Aqui é muito simples. Aqui eu vou fazer um ponto corrente, ó, vou só fazer uma correntinha, que equivale a um ponto baixo. Deixa eu aproximar aqui a câmera. Pronto. E vou dar a laçada e vim aqui, ó, no primeiro elo. Deixa eu fazer aqui bem no meio. Aqui, onde eu amarrei o fio. Ponto baixo, laço, venho aqui no primeiro elo e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Venho aqui no ponto baixo, ó, que eu tenho, e faço um ponto baixo. Laço, venho no próximo elo e coloco aqui 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E aqui no ponto baixo, eu faço um ponto baixo. E aqui no próximo elo, eu coloco 3 pontos altos. E assim, eu vou fazer por toda a volta aqui na parte inferior da minha blusa. Ponto baixo em cima de ponto baixo e 3 pontos altos dentro desses elos. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui no acabamento da nossa blusa, certo? E foi exatamente isso que eu fiz aqui na gola, tá? Você vai fazer isso na gola também, a mesma coisa, tá? Depois de feito isso, a sua blusa vai estar prontinha, tá bom? Sua blusa está prontinha. Se você gostou, deixe o seu curtir. Não esqueça de copiar o link aqui no nosso canal e compartilhar nas suas redes sociais. Assim você vai ajudar o canal a trazer mais artes em crochê. Um grande abraço e até o próximo encontro.